Fala aí, galera vascaína, Navi Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para. O Vasco mandou o Fernando Diniz embora ontem após o clássico, né? A derrota contra o Fluminense foi a gota d'água para a torcida vascaína e para a gestão do Pedrinho. Então, o Diniz não faz mais parte aí, junto com ele, a sua comissão técnica também foi embora. E aí, filho, o jogo fica difícil, né? E o Jonathan tá aqui na área já. Bom dia. Caraca, nem marcamos, cara. Pô, ontem foi corrido, cara. Nem deu tempo de fazer o pós-jogo. E aí, entrando agora, né, pra poder estar fazendo aí esse pós-jogo aí, falando a respeito da demissão do Diniz, cara. Caraca, a rede social ontem não parou. O tempo todo, né, só falava-se nisso a respeito da demissão do Diniz. Como hoje também, né, está se falando muito sobre o Diniz, que não conseguiu, né, sequer uma vitória em São Januário. Cara, a temporada 2026, nós jogamos em São Januário o tempo todo e jogamos também agora no Newton Santos. Ou seja, praticamente jogamos, né, a mês de janeiro, mês de fevereiro, tudo em casa, cara. Pô, Newton Santos a gente está em casa. Maracanã nós estamos em casa. São Januário nós estamos em casa. Ou seja, o Vasco nem viajou para poder estar jogando. No máximo foi lá, né, em Mirassol e contra o Santos, né? Não sei se, né, teve o jogo, né, contra o Santos no Brasileirão. Acho que as duas viagens do Vasco foram essa. O restante foi tudo em casa, cara. E a gente não conseguimos, né, aproveitar. Então ficou uma situação assim um pouco delicada para poder sustentar o Fernando Diniz, que, né, tinha um projeto para poder, né, estar sendo apresentado, está sendo colocado né, em atividade, né, está sendo colocado, né, o projeto do Vasco não requer a presença do Diniz, até porque é um projeto de futebol. Então qualquer técnico que entre possa estar dando continuidade junto com a gestão, né, do Pedrinho, né, com a Admar Lopes. Então, agora a questão é saber quem vem para o lugar do Fernando Diniz, cara. A situação, né, hoje é delicada para se encontrar um técnico, mas não dava mais para poder estar dando continuidade ao Diniz. Cara, a situação é a seguinte: Fernando Diniz sempre teve uma posse de bola muito grande em todos os jogos que ele, né, teve confronto aí. Na maioria dos confrontos que o Diniz teve com os outros times, ele ganhou em posse de bola, né? Chances, chutes, mas não convertia em gol. É uma coisa que ninguém consegue entender o porquê não converte em gol. Então você vê aí, ó, contra o Fluminense, posse de bola 64% contra 36%, né? Grande chance o Fluminense teve, né, no primeiro tempo, uma grande chance e converteu em gol. Total de chutes, o Fluminense chutou mais, né? Defesas do goleiro, o Léo Jardim também defendeu mais. Escanteio, o Vasco mais uma vez foi campeão nos escanteios, né? 11 faltas contra 22 do Fluminense. O Fluminense bateu mais. A passes, 494 passes contra 295 passes do Fluminense. Então é uma situação que não consegue ninguém entender o porquê a bola não entra. E aí, cara, o Léo Jardim falou uma coisa muito importante, né, após a derrota, né, para o Fluminense. É sempre difícil falar no fim da partida. A gente está com os ânimos à flor da pele. A gente tem trabalhado muito para mudar essa situação. A gente tem tido volume de jogo para ganhar, mas a gente não está conseguindo converter em resultados. A gente entende a cobrança da torcida, mas ao mesmo tempo a gente pede para que eles continuem nos incentivando como sempre fizeram, porque foi só o primeiro jogo. Está tudo em aberto, né? A gente tem condições de fazer um ótimo segundo jogo e reverter esse resultado. Sim, pô, 1-0 não quer dizer nada, cara, né? Ir para cima, que dá para reverter com certeza. Agora, o Fernando Diniz já não vai estar mais à beira do campo, né? O contrato de Fernando Diniz com o Vasco tem o seguinte acordo para multa rescisória. Se ele fosse demitido até dezembro de 2025, a multa seria o pagamento de 4 salários. Se ele for demitido entre janeiro de 2026 e junho de 2026, a cláusula para quebra de contrato é pagamento de 3 salários. Se ele for demitido entre julho e dezembro de 2026, a multa rescisória é de 2 salários.
Então tá aí, Vene Casagrande, né, dando essa informação aí, fonte Vene Casagrande. O que acontece? É, tudo indica, cara, tudo indica que o Fernando Diniz vai receber 3 saláriozinhos, né, filho? Junto com a sua comissão técnica aí, vão arrancar pelo menos aí 3 salários do Vasco da Gama. Cara, assim, eu não sei quanto o Fernando Diniz hoje o custeio, né, que o Vasco tem com o Fernando Diniz e sua comissão técnica. Eu não sei se está na casa de 2 milhões. Se for na casa de 2 milhões, né, para Fernando Diniz e comissão técnica, todo mundo junto, o Vasco vai sofrer aí um baque de 6 milhões, né, cara, para poder estar mandando o Fernando Diniz embora. Porque se ele for demitido entre janeiro de 2026 e junho de 2026, a cláusula para quebra de contrato é pagamento de 3 salários, filho. Então, não é um salário pouco não, cara. Se for só para o Fernando Diniz, é 700, né? Se eu não me engano, acho que é 700 mil reais que o Fernando Diniz ganha. Eu acho, não tenho certeza não, galera. Depois eu vou até apurar o salário do Fernando Diniz, mas eu acho que também não é 700 não. Eu acho que o Fernando Diniz não ganha tão pouco assim não, filho. A maioria dos técnicos é papo de 1 milhão, 900, coisas nesse nível. Então o Vasco vai sofrer um baquezinho, né, no bolso aí para poder estar mandando o Fernando Diniz embora. Mas, né, como nós sabemos, nota oficial, cara, é essa. O Vasco da Gama informa que Fernando Diniz não é mais o técnico da equipe. Junto com ele, os auxiliares Ricardo, né, Cobacini, Evandro Fornari e o outro preparador físico, Wagner, né, Bertelli, também deixam o clube. O Vasco agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Bruno Lazzaroni assume a equipe interinamente. Então, aí tá aí a fonte, né? Vasco da Gama. Então, cara, a nota oficial é essa daí, como eu falei, né? Fernando Diniz e sua comissão técnica deixam o Vasco da Gama. Não tinha mais como sustentar tanta derrota na situação, né? E tá aí, Bruno Lazzaroni é quem assume de forma interina o cargo de treinador do Vasco da Gama. Então, esse é o sujeito que vai estar aí de frente agora no Vasco da Gama aí para poder estar, né, lidando com a situação do Vasco da Gama. Eu não sei se a gente vai conseguir ouvir aqui o Pedrinho, né, falando a respeito da demissão do, Aqui para do Diniz. informar o desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e com a instituição num momento bem difícil do clube, ele aceitar o convite e encarar o desafio e o projeto do Vasco, sempre trabalhando com muito empenho e dedicação durante muito tempo, com muito esforço para que a gente tivesse bons resultados. Então, eu comunico o desligamento dele e, de forma interina, vai ficar o Bruno Lazzaroni até a chegada do próximo treinador. É isso aí, não tem muito o que se discutir, né? O Fernando Diniz já não faz mais parte do quadro de funcionários do Vasco da Gama. E tá aí os resultados. O Fernando Diniz no comando do Vasco da Gama, 54 jogos, 18 vitórias, 14 empates e 22 derrotas. Mais derrota do que vitória, né? E muitos empates também. 42% de aproveitamento, 73 gols, 72 gols sofridos, praticamente quase empatado. 114 grandes chances, 112 grandes chances cedidas também. É, 10,4 finalizações, né, para marcar gol, 9,9 finalizações para sofrer gol, 56,4 posse de bola. Demitido do clube. SofaScore, fonte SofaScore Brasil. Então tá aí, na sua opinião, a demissão do Fernando Diniz foi precipitada, foi na hora certa, já era para ter saído. O que vocês acham aí, cara, a respeito dessa situação? E aí, nota oficial. Pablo Verrete curtiu, né, no Instagram a nota de demissão do Fernando Diniz. É outra questão também a ser levantada, né, galera? Por que
ex-jogadores estão curtindo a demissão do Fernando Diniz. Não só o Pablo Verratti, mas lá embaixo também tem o Leandrinho também que curtiu aí essa demissão do Fernando Diniz. É muito estranho, né? Ex-jogadores, né, que não se encontram mais no clube estarem praticamente aí curtindo essa demissão do Fernando Diniz. Ou seja, a situação do Fernando Diniz com o elenco não era tudo isso que ele falava, né? Pelo que a gente está vendo aí, filho. Então tá aí, ó. O treinador argentino Martin de Michelins, acho que é isso aí, né? De Michelins é um dos nomes que interessa ao Vasco para substituir o técnico Fernando Diniz. Será que vem? Vamos lá. Pedrinho agradece Diniz e Coutinho em pronunciamento. Após derrota para o Fluminense, o presidente Pedrinho anunciou a demissão de Fernando Diniz do comando do Vasco da Gama. No pronunciamento, Pedrinho agradeceu ao treinador pelo empenho, dedicação e por ter assumido, né, o clube em um momento delicado. Além disso, o presidente também fez questão de citar Felipe Coutinho. Queria também fazer um agradecimento ao Coutinho por toda a dedicação, empenho e esforço que ele fez para vir para o Vasco, respeitando a instituição e honrando a camisa. Diniz deixa o clube com 56 jogos, né, nesta segunda passagem, 17 vitórias, 16 empates, 23 derrotas. Interinamente, Bruno Lazzaroni assume até a contratação de um novo treinador, fonte GE. Então tá aí, galera. Bruno Lazzaroni é, como já falamos, né? Primeiro nome a ser citado aí é o nome do argentino Martin de Michelins. Começa a ser ventilado nos bastidores do Vasco para ser o substituto do técnico Fernando Diniz. Ele trabalha como treinador desde 2017 e tem passagem como auxiliar no Málaga, Bayern de Munique e Bayern, né, e o River Plate e Monterrey, no México. Está atualmente sem clube, mas deve ter o salário alto aí, eu acho que dá uma complicada, né? Tá aqui, gente. Leandrinho e Verratti curte post da demissão de Diniz. O Vasco da Gama anunciou oficialmente a saída de Fernando Diniz e dois nomes chamaram a atenção nas redes sociais, né? O lateral Leandrinho e o atacante Pablo Verratti curtiram a publicação oficial sobre a demissão do treinador. A movimentação rapidamente gerou comentário entre torcedores e aumentou o debate sobre o clima interno no elenco. São Januário segue agitado nos bastidores. Como eu falei, né, filho? Ficou muito estranho essa situação aí do Leandrinho e o Verratti curtirem essa postagem do Vasco, né, com a demissão do Diniz. E aí a galera, né, começa logo a cogitar a situação, o que está pegando, porque, ou seja, o crime não era tão, né, maravilhoso como o Fernando Diniz, nas suas entrevistas coletivas, ele passava para todo mundo. Então, será que agora o Vasco da Gama vai passar a jogar, vai passar a fazer gol? Será que os jogadores estavam querendo boicotar o Fernando Diniz? O que vocês acham aí, galera? Eu acho que os jogadores. Eu quero pensar assim, né? Que os jogadores estavam boicotando o Fernando Diniz para ele sair, né? Porque se isso for verdade, significa que o Vasco da Gama tem potencial para começar a vencer, para começar a botar a bola para dentro. Né? Boa, né? Reunião noite adentro. Vasco busca novo técnico após a demissão de Diniz. Com a demissão de Fernando Diniz e toda a sua comissão técnica, a diretoria do Vasco trabalha noite dentro em busca de uma solução rápida para o comando da equipe. O momento exige decisão estratégica, não apenas pressa. A escolha do próximo treinador precisa alinhar resultado imediato com um projeto minimamente sustentável. Então tá aí, apuração, podcast Maltino, Amadeu do Vasco. E exclusivo, o nome do técnico Vitor Bruno, ex-Porto e ex-auxiliar de Sérgio Conceição, está na mesa do Vasco, está sendo estudado pela diretoria. O nome chegou através do diretor de futebol Admar Lopes. Admar Lopes costuma fazer boas contratações e boas indicações, né? Então eu acho que dá para confiar, né, que esse técnico aí seja o perfil, né, que o Vasco precise. Até porque o Admar Lopes foi um dos caras que fizeram as contratações junto com Felipe Maestro e o Fernando Diniz. Então ele entende, né, do perfil e eu acho que as indicações dele são baseadas em cima daquilo que ele contratou. Então vamos lá. Reunião entre a diretoria do Vasco para traçar objetivos. Né? Logo após a demissão de Fernando Diniz, a diretoria do Vasco da Gama, juntamente com o departamento de futebol, está reunida para traçar novos planos para a comissão técnica.
Na reunião, alguns nomes estão sendo ventilados, entre eles 2 portugueses e um argentino. Martin de Michelis, treinador argentino que iniciou sua trajetória no Málaga, na Espanha, como auxiliar técnico, trabalhou na base do Bayern de Munique e profissionalmente estreou no comando técnico do River Plate. Seu último trabalho foi pelo Monterrey do México nos times principais. Foram 87 partidas pelo River Plate, com uma média de 1,98 pontos conquistados. Em seu último trabalho pelo Monterrey foram 43 jogos com a média de 1,65 pontos conquistados. Será que é alto essas pontuações aí? Vamos ver então. Leonardo Jardim, português, conhecido no cenário brasileiro por conta do seu último trabalho no Cruzeiro, onde foi o semifinalista da Copa do Brasil e terceiro colocado no Brasileirão. É mais um nome na lista traçada pela diretoria, mas esbarra na questão do treinador não querer treinar mais clubes no momento. Pelo Cruzeiro foram 55 jogos com média de 1,69 pontos conquistados. É um dos nomes mais falados pela torcida cruzmaltina, ou seja, a mesma. Aí, ó, o Michelin, ó, de Michelin é 1,98, 1,65 e o Leonardo Jardim 1,69. Então significa que essas apurações aqui é boa, né? Arthur Jorge, visto como o mais difícil dos 3 nomes citados, atualmente o treinador está emprestado no Al Rayyan do Catar e recebe aproximadamente 3 milhões por mês, algo inviável no momento para o Vasco da Gama. Em 2024, o treinador conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. A diretoria busca a reposição para Fernando Diniz o mais rápido possível e os 3 nomes citados estão em pauta. O nome do técnico argentino, né, Martin de Michelins, foi trazido primeiro pelo canal Atenção Vascaíno. Então tá aí. Não sei se a pronúncia é certa, hein, galera. Martin, vou chamar de Martin, né? Porque de Michelins, não sei se é de Michelis, não sei. Sei que sempre muda, né, o sotaque, né, quando vem pro Brasil. Então fica um pouco esquisito, né? E aqui, vamos lá, né? Atenção, o Vasco está analisando 2 técnicos brasileiros, Renato Gaúcho e Rafael Guanães, do Mirassol. A preferência é por, acho que é Guanães, né, cara? Guanães. Pedrinho foi convencido a demitir Fernando Diniz após a derrota para o Fluminense. O discurso interno no clube até o clássico era de que o treinador tinha respaldo. O presidente e o diretor de futebol, Admar Lopes, reconheciam que havia defeito no trabalho, mas que era necessário ter paciência, pois ainda havia reforços para encaixar e isso demandava tempo. Uma ala da cúpula vascaína era a favor da demissão há semanas. Após a derrota do clássico, a pressão foi elevada e Pedrinho, mesmo, né, nutrindo confiança em Diniz, cedeu. Fernando Diniz foi pego de surpresa com a demissão que ocorreu em conversas no vestiário logo após o jogo. Ainda, né, na noite de domingo, houve uma reunião entre os membros da diretoria do Vasco e o departamento de futebol. Dirigentes conversaram, né, por, por várias horas para traçar perfis e nomes do substituto. O Cruz Maltino não dá prazo para a contratação, mas quer resolver a questão o quanto antes. Então vamos ter que aguardar porque não vai ser tão fácil contratar um novo técnico. A sensação de Fernando Diniz é de dever cumprido no Vasco. O técnico foi pego de surpresa com a demissão, mas entende que ajudou enquanto estava à frente do comando do técnico do Cruz Maltino. O nome, o nome de Rafael Guanais surgiu nos bastidores do Vasco com mais força. É um dos nomes que, né, agrada para substituir Fernando Diniz. A multa rescisória do técnico do Mirassol gira em torno de 3 milhões. Renato Gaúcho é outra possibilidade, mas com menos força. Renato Gaúcho tá sem time, né, galera? Tem isso também, né? Então viria de graça. Já esse aqui, o Vasco vai ter que desembolsar 3 milhões, mais 6 milhões para a saída do Fernando Diniz, né? Caso a comissão técnica e o Fernando Diniz calcule aí uns 2 milhões por mês, então vai ficar um pouquinho meio que inviável, né? Apenas uma pergunta, sem qualquer informação por trás. Qual sua opinião, vascaíno, sobre uma possível chegada de Renato Gaúcho ao comando técnico do Vasco? Cara, não acho uma boa não. Até voltei aqui negativo. Não acho o Renato Gaúcho uma boa não, cara. Eu acho que a gente dá para trazer um técnico melhor, né, cara? Acho que Renato Gaúcho também
Renato Gaúcho tem probleminha dentro do vestiário, né? Ele faz muita panela, ele gosta muito, ele é paneleiro, entendeu? E eu acho que isso atrapalha. Eu acho que dentro do Vasco da Gama, os jogadores têm que jogar por merecimento, meritocracia, entendeu? Tá merecendo jogar? Joga. Não tá? Banco. E o Renato Gaúcho gosta de fazer panelinha. Mesmo que o jogador não esteja jogando bem, né? Ficou a favor dele na panela, filho, ele encaixa. Se não, ele lima. Esse tipo de técnico, cara, não dá muito certo não, né? Ele deu certo lá no Grêmio lá, mas nos outros times aí, filho, praticamente, né? Principalmente aí no, na mulambada aí, ele não deu certo, entendeu? Então eu acho que para a gente poder hoje trazer um técnico, a gente vai ter que pensar muito bem no que vai ser no que vai ser jogado, né? No, como vamos fazer para poder estar trazendo, né? Por ver aqui se eu consigo, cara, alguma coisa a respeito da base salarial dele, né? Será que tem aqui? Se não tiver, vou encerrar aqui porque, né, é um pós-jogo rápido, já estamos já com 20 minutos. Né? E a internet também não ajuda porque é lenta demais aqui o computador. Ô Jesus, só Jesus na causa mesmo. Mas vamos que vamos, galera. Vamos ver aqui, ó, salário do Diniz. Salário do Diniz no Vasco. Vamos ver, será que vem alguma coisa aí? Fernando Diniz assinou com o Vasco até o fim de 2026 com um salário na faixa de 1.100.000. Tá aí, galera. O treinador aceitou reduzir sua pedida inicial, que era de quase 2 milhões, para se adequar ao orçamento do clube. O valor inclui a comissão técnica e o posiciona Diniz na média salarial dos técnicos da Série A. Então tá, esse salário mensal aproximadamente 1.100.000, contrato até o fim de 2026. Porém, né, negociação aceitou receber quase metade, né, da pedida inicial para fechar com o Vasco. Comissão, o valor engloba o treinador e sua equipe técnica. Diniz chega com o objetivo de implementar um modelo de jogo de longo prazo e sua contratação foi anunciada em maio de 2025. Então tá aí a situação do Fernando Diniz. 1.100.000. Acontece então que o Vasco vai ter que pagar agora 3 salários para poder estar dispensando o Fernando Diniz. Então daria na casa de 3.300.000. Se vier mesmo o técnico do Mirassol, o Vasco vai ter que desembolsar mais 3 milhões. Então já estamos na casa dos 6.300.000, ou seja, para dispensar um técnico e para trazer um novo técnico. Eu acho que seria melhor trazer, né, um técnico que não precise, né, a gente gastar uma pratinha com ele. Para vocês, né, terem uma olhadinha aí no que eu estou falando, para não ficar só nas minhas palavras, tá aí, ó. Fernando Diniz aceitou com o Vasco até o fim de 2026 com um salário na faixa de 1.100.000, 1.100.000. Então eu creio que é 1.100.000, né, galera? O treinador aceitou reduzir a pedida inicial, que era de quase 2 milhões, para se adequar ao orçamento do clube. O valor inclui comissão técnica e posiciona Diniz na média salarial dos técnicos da série A. Eu sabia que o Diniz não ganharia, né, 700.000 como o Fábio Carille. Né? Então é isso aí, galera. Sem muita delonga, né? Não vou me demorar muito aqui. Tamo junto, saudações vascaína, até o próximo conteúdo. Esse foi a notícia, né? Não é nem um pós-jogo, né? Porque eu